A lógica do cisne negro. O impacto do altamente improvável. Do autor Nassim Taleb. Capítulo 17. Os loucos de Locke, ou curvas na forma de sino nos lugares errados. Eu tenho 2 estúdios em minha casa, um de verdade, com livros interessantes e material literário, e outro não literário, onde não gosto de trabalhar, para onde relego questões prosaicas e de concentração estreita. No estúdio não literário, existe uma parede repleta de livros sobre estatística e a história da estatística, livros que nunca tive a coragem de queimar ou de jogar fora, apesar de considerá-los largamente inúteis fora de suas aplicações acadêmicas. Carneades, Cícero e Fouché sabem muito mais sobre probabilidade do que todos esses volumes pseudo-sofisticados. Não consigo usá-los na sala de aula porque prometi a mim mesmo que nunca ensinaria lixo, mesmo que estivesse morrendo de fome. Por que não posso usá-los? Nenhum desses livros lida com o extremistão. Nenhum. Os poucos livros que o fazem não foram escritos por estatísticos, e sim por físicos estatísticos. Estamos ensinando às pessoas métodos do mediocristão e soltando-as no extremistão. É como desenvolver um remédio para plantas e aplicá-lo em humanos. Não é de se surpreender que corramos o maior risco de todos. Lidamos com questões que pertencem ao extremistão, mas que são tratadas como se pertencessem ao mediocristão, como uma aproximação. Centenas de milhares de estudantes em faculdades de economia e em departamentos de ciências sociais de Singapura a Urbana-Champaign, assim como pessoas no mundo dos negócios, continuam a estudar métodos científicos, todos baseados no gaussiano, todos incrustados na falácia lúdica. Este capítulo examina os desastres que brotam da aplicação de matemática fajuta à ciência social. O tópico real pode ser os perigos trazidos para a sociedade pela academia sueca que concede o Prêmio Nobel. Apenas 50 anos. Retornemos à história de minha vida no mundo dos negócios. Observe o gráfico na figura 14. Nos últimos 50 anos, os 10 dias mais extremos nos mercados financeiros representam metade dos retornos. 10 dias em 50 anos. Enquanto isso, estamos atolados em futilidades. Claramente, qualquer pessoa que queira mais do que o número elevado de 6 sigmas como prova de que os mercados são do extremistão, precisa ter a cabeça examinada. Dezenas de artigos mostram a inadequação da família gaussiana de distribuições e a natureza escalável dos mercados. Lembre-se que, ao longo dos anos, eu mesmo usei estatísticas para trás e para frente com base em 20 milhões de peças de dados que me fizeram execrar qualquer pessoa que fale sobre mercados em termos gaussianos. Mas todo mundo tem dificuldades em dar o salto para compreender as consequências desse conhecimento. O mais estranho é que pessoas no mundo dos negócios costumam concordar comigo quando me escutam ou me veem defendendo minha posição. Mas quando vão ao escritório no dia seguinte, retornam às ferramentas gaussianas que estão tão firmadas em seus hábitos. Suas mentes são domínio dependentes, de forma que podem exercitar pensamento crítico em uma conferência sem fazer o mesmo no escritório. Além do mais, as ferramentas gaussianas fornecem números a elas, o que parece ser melhor do que nada. A medida resultante de incerteza futura satisfaz o desejo incrustado de simplificar, mesmo que isso signifique espremer em um único número questões que são ricas demais para serem descritas dessa forma. A traição do escriturário. Concluí o capítulo 1 com a quebra do mercado de ações de 1987, o que me permitiu perseguir agressivamente a ideia do cisne negro. Logo depois da quebra, quando afirmei que aqueles que utilizavam sigmas, ou seja, desvios padrões, como medida do grau de risco e de aleatoriedade eram charlatães, todos concordaram comigo. Se o mundo das finanças fosse gaussiano, um episódio como a quebra da bolsa, mais do que 20 desvios padrões, aconteceria uma vez a cada muitos bilhões de vezes o tempo de vida do universo. Observe o exemplo da altura no capítulo 15. De acordo com as circunstâncias de 1987, as pessoas aceitaram que eventos raros acontecem e são a principal fonte de incerteza. Elas apenas não tinham intenção de desistir do gaussiano como ferramenta central de medição. Ei, não temos nada além disso. As pessoas querem um número em que possam se ancorar. No entanto, os dois métodos são logicamente incompatíveis.
Sem que eu soubesse, 1987 não foi a primeira vez que foi mostrado que a ideia do gaussiano era loucura. Mandelbrot propôs o escalável ao establishment econômico em torno de 1960, além de ter mostrado como a curva gaussiana não se adequava aos preços naquela época. Mas, depois de se recuperarem da empolgação, eles perceberam que teriam de reaprender seu trabalho. Um dos economistas influentes da época, o finado Paul Kuttner, escreveu: Mandelbrot, como o primeiro-ministro Churchill fez antes dele, prometeu-nos não uma utopia, e sim sangue, suor, trabalho e lágrimas. Se ele estiver certo, quase todas as ferramentas estatísticas estão obsoletas, ou sem sentido. Proponho 2 correções à declaração de Kuttner. Primeiro, gostaria de substituir quase todas por todas. Segundo, discordo com o negócio de sangue e suor. Acho a aleatoriedade de Mandelbrot consideravelmente mais fácil de se entender do que a estatística convencional. Se você for recém-chegado ao ramo, não dependa das ferramentas teóricas antigas e não tenha uma grande expectativa de certeza. Qualquer um pode ser presidente. E agora, uma breve história do Prêmio Nobel de Economia, que foi fundado pelo Banco da Suécia em homenagem a Alfred Nobel, que pode estar agora, segundo sua família, que deseja a abolição do prêmio, rolando de desgosto no túmulo. Um membro ativista da família define o prêmio como um golpe de relações públicas feito por economistas, visando colocar seu campo em um nível mais alto do que o merecido. É bem verdade que o prêmio foi dado para alguns pensadores valiosos, como o psicólogo empírico Daniel Kahneman e o economista pensante Friedrich Hayek, mas o comitê adquiriu o hábito de entregar prêmios Nobel àqueles que trazem rigor ao processo com pseudociência e matemática fajuta. Depois da quebra do mercado de ações, premiaram 2 teóricos, Harry Markowitz e William Sharpe, que construíram modelos lindamente platônicos com base gaussiana, contribuindo para o que é chamado de moderna teoria da administração de carteiras. Simplesmente, se você remover as pressuposições gaussianas deles e tratar os preços como se fossem escaláveis, o que resta é apenas fanfarrice. O Comitê Nobel poderia ter testado os modelos de Sharpe e Markowitz. Eles funcionam tanto quanto falsos remédios milagrosos vendidos na internet. Mas ninguém em Estocolmo parece ter pensado nisso. O comitê também não veio a nós, praticantes, para pedir nossas opiniões. Em vez disso, contou com um processo acadêmico de avaliação, que, em algumas disciplinas, pode ser corrupto até a medula. Depois da premiação, fiz uma previsão. Em um mundo em que esses 2 recebem o Nobel, tudo pode acontecer. Qualquer um pode vir a ser presidente. Portanto, o Banco da Suécia e a Academia Nobel são amplamente responsáveis por darem crédito ao uso da moderna teoria de administração de carteiras gaussiana, pois as instituições a consideraram uma ótima abordagem para se protegerem. Vendedores de software venderam métodos coroados com o Nobel por milhões de dólares. Como seria possível errar utilizando-os? Curiosamente, todos no mundo dos negócios sabiam inicialmente que a ideia era uma fraude, mas as pessoas acostumam-se com tais métodos. Alan Greenspan, presidente do Federal Reserve Bank, supostamente deixou escapar. Prefiro ter a opinião de um operador do que a de um matemático. Enquanto isso, a moderna teoria de administração de carteiras começou a espalhar-se. Repetirei o seguinte até ficar rouco. O que determina o destino de uma teoria na ciência social é o contágio, não sua validade. Só percebi mais tarde que professores de finanças com treinamento gaussiano estavam assumindo o controle das faculdades de economia, portanto também dos programas de MBA, e produzindo cerca de 100 mil estudantes por ano apenas nos Estados Unidos, todos vítimas de lavagem cerebral feita por uma teoria de administração de carteiras fajuta. Nenhuma observação empírica poderia impedir a epidemia. Parecia melhor ensinar aos estudantes uma teoria baseada na curva gaussiana do que não lhes ensinar teoria alguma. Parecia mais científico do que lhes oferecer o que Robert C. Merton, filho do sociólogo Robert K. Merton, que discutimos anteriormente, chamou de anedota. Merton escreveu que antes da teoria de administração de carteiras, as finanças eram uma coleção de anedotas, regras práticas e manipulações de dados contábeis.
a teoria de administração de carteiras permitiu a evolução subsequente dessa miscelânea conceitual para uma teoria econômica rigorosa, para que se tenha uma noção do grau de seriedade intelectual envolvida e para se comparar a economia neoclássica com uma ciência mais honesta, considere a seguinte declaração do pai da medicina moderna do século XIX, Claude Bernard: fatos, por enquanto, mas com aspirações científicas para mais tarde. Os economistas deveriam ser enviados para a faculdade de medicina. Assim, a curva gaussiana infiltrou-se na cultura de negócios e na científica, e termos como sigma, variância, desvio padrão, correlação, R² e a epônima taxa Sharp, todos ligados diretamente a ela, infiltraram-se no jargão. Se você ler um prospecto de um fundo mútuo ou a descrição da exposição de um fundo de hedge, é bem provável que forneçam, além de outras informações, algum resumo quantitativo alegando medir riscos. Essa medição será baseada em uma dessas palavras de efeito derivadas da curva na forma de sino e de seus parentes. Hoje, por exemplo, a política de investimento de fundos de pensão e a escolha de fundos são avaliadas por consultores que se baseiam na teoria de administração de carteiras. Se houver um problema, eles podem alegar que se basearam em um método científico padrão. Mais horror. As coisas pioraram muito em 1997. A Academia Sueca concedeu outra leva de prêmios Nobel de base gaussiana a Myron Scholes e a Robert C. Merton, que haviam melhorado uma fórmula matemática antiga e tornaram-na compatível com as grandiosas teorias gaussianas de equilíbrio financeiro geral, portanto, aceitável pelo establishment econômico. A fórmula era agora utilizável. Ela tinha uma lista de precursores esquecidos há muito tempo, entre os quais estava o matemático e jogador Ed Thorpe, que escrevera o best-seller Beat the Dealer sobre como obter vantagem no jogo 21, mas de algum modo as pessoas acreditam que Scholes e Merton a inventaram, quando na verdade apenas tornaram-na aceitável. A fórmula era meu ganha-pão. Operadores, sendo pessoas práticas, conhecem seus detalhes melhor do que os acadêmicos por terem passado noites preocupados com seus riscos. Só que alguns deles conseguiam expressar ideias em termos técnicos, de forma que senti que os estava representando. Scholes e Merton tornaram a fórmula dependente da curva gaussiana, mas seus precursores não a sujeitaram a tal restrição. Os anos pós-quebra do mercado de ações foram intelectualmente divertidos para mim. Assisti a conferências sobre finanças e matemática da incerteza, e nenhuma vez sequer encontrei um palestrante, premiado ou não com o Nobel, que entendesse sobre o que estava falando quando o assunto era probabilidade. Então eu podia enlouquecê-los com minhas perguntas. Eles fizeram trabalhos profundos sobre matemática. Mas quando perguntamos onde obtinham suas probabilidades, as explicações que davam deixavam claro que tinham sido vítimas da falácia lúdica. Havia uma coabitação estranha de habilidades técnicas e da ausência de compreensão, do tipo encontrada em Idiot Savants. Não obtive uma resposta inteligente sequer, ou que não fosse ad hominem. Como eu estava questionando todo o seu trabalho, foi compreensível que eu tenha atraído toda forma de insultos: obsessivo, comercial, filosófico, ensaísta, homem ocioso que vive de renda, repetitivo, praticante, um insulto no meio acadêmico, e acadêmico, um insulto no mundo dos negócios. Não é tão ruim ser vítima de insultos irados. Você pode se acostumar rápido com isso e se concentrar no que não é dito. Operadores de pregão são treinados para lidar com acessos de raiva. Se você trabalha no pregão caótico, alguém com um humor especialmente ruim por ter perdido dinheiro pode começar a xingá-lo até ferir as cordas vocais, depois esquecer o ocorrido e, uma hora depois, convidá-lo para sua festa de Natal. Assim, você fica imune a insultos, especialmente se ensinar a si próprio a imaginar que a pessoa que os profere é uma variação de um macaco barulhento com pouco autocontrole. Apenas mantenha a compostura, sorria, concentre-se em analisar o falante e não a mensagem, e você vencerá a discussão. Um ataque ad hominem contra um intelectual, não contra uma ideia, é altamente lisonjeiro. Ele indica que a pessoa não tem nada de inteligente a dizer sobre sua mensagem. O psicólogo Philip Tetlock, o desmascarador de especialistas do capítulo 10, depois de ouvir uma de minhas palestras, relatou que sempre ficava impressionado com a presença de um estado agudo de dissonância cognitiva na plateia.
mas a forma pela qual as pessoas resolvem a tensão cognitiva, por ela atingir o âmago de tudo o que aprenderam e os métodos que praticam, e como percebem que continuarão a praticar, pode variar muito. Era sintomático que quase todas as pessoas que atacavam meu modo de pensar atacavam uma versão deformada dele, como é tudo aleatório e imprevisível, em vez de é altamente aleatório, ou confundiam-se, me mostrando como a curva na forma de sino funciona em certos domínios físicos. Alguns até tiveram que mudar minha biografia. Em um painel em Lugano, Myron Scholes entrou certa vez em um estado raivoso e atacou uma versão transformada das minhas ideias. Percebi sofrimento em seu rosto. Uma vez em Paris, um membro proeminente do estabelecimento matemático, que investiu parte da vida em alguma subpropriedade diminuta da curva gaussiana, ficou irado de uma hora para outra, justamente quando eu apresentava provas empíricas do papel do cisne negro nos mercados. Ele ficou vermelho de raiva, sentiu dificuldade para respirar e começou a proferir insultos contra mim por ter profanado a instituição com ausência de modéstia. Ele gritou: "Sou um membro da Academia de Ciência!" para dar mais força aos seus insultos. A tradução francesa do meu livro esgotou-se no dia seguinte. Meu melhor episódio foi quando Steve Ross, economista considerado um intelectual muito superior a Scholes e a Merton, e também um debatedor formidável, rebateu minhas ideias indicando pequenos erros ou aproximações na apresentação, como Markowitz não foi o primeiro a, certificando, portanto, que não tinha resposta para meu ponto central. Outras pessoas que investiram boa parte da vida nessas ideias recorreram ao vandalismo na web. Economistas invocam com frequência um argumento estranho de Milton Friedman, que afirma que modelos não precisam de pressuposições realistas para que sejam aceitáveis, dando-lhes licença para produzir representações matemáticas gravemente defeituosas da realidade. Obviamente, o problema é que essas gaussianizações não têm pressuposições realistas e não produzem resultados confiáveis. Elas não são nem realistas nem preditivas. Repare também em um viés mental que encontro às vezes. As pessoas confundem um evento com uma probabilidade pequena, como, por exemplo, 1 em 20 anos, com outro de ocorrência periódica. Eles pensam que estarão seguros se só forem expostos a ele por 10 anos. Tive dificuldades em transmitir a mensagem sobre a diferença entre mediocristão e extremistão. Muitos argumentos apresentados a mim eram sobre como a sociedade tem se saído bem com a curva na forma de sino, embora bastasse olhar para escritórios de crédito, etc. O único comentário que considerei inaceitável foi: "Você está certo, precisamos que nos lembre da fraqueza desses métodos, mas não se pode jogar o bebê fora com a água do banho." Querendo dizer que eu precisava aceitar a distribuição gaussiana redutiva e aceitar ao mesmo tempo em que grandes desvios pudessem ocorrer. Eles não percebiam a incompatibilidade das duas abordagens. Era como se fosse possível estar meio morto. Em 20 anos de debates, nenhum desses usuários da teoria de administração de carteira explicou como poderiam aceitar a estrutura gaussiana e também os grandes desvios. Nenhum. Confirmação. Ao longo do caminho, vi o suficiente sobre erro de confirmação para fazer com que Karl Popper levantasse de raiva. As pessoas encontravam dados nos quais não haviam saltos nem eventos extremos e mostravam-me uma prova de que era possível utilizar a curva gaussiana. Isso era exatamente como o exemplo no capítulo 5 da prova de que O.J. Simpson não é um assassino. Todo o ramo da estatística confundia ausência de prova com prova de ausência. Além do mais, as pessoas não compreendem a assimetria elementar envolvida. Basta uma única observação para se rejeitar a curva gaussiana, mas milhões de observações não confirmarão plenamente a validade de sua aplicação. Por quê? Porque a curva na forma de sino gaussiana não permite grandes desvios. Mas as ferramentas do extremistão, a alternativa, não deixam de permitir longos períodos de tranquilidade. Eu não sabia que o trabalho de Mandelbrot era relevante fora da estética e da geometria. Diferentemente dele, não fui ostracizado. Recebi muita aprovação por parte de praticantes e tomadores de decisão, mas não por parte de suas equipes de pesquisa. Mas repentinamente obtive a vingança mais inesperada. Foi apenas um cisne negro.
Robert Merton Jr. e Myron Scholes foram sócios fundadores na grande firma especulativa de operações chamada Long Term Capital Management, ou LTCM, que mencionei no capítulo 4. Ele era um aglomerado de pessoas com currículos de primeira linha, dos mais altos níveis do mundo acadêmico. Eram considerados gênios. As ideias da teoria de gerenciamento de carteiras inspirou a administração de riscos de resultados possíveis, graças a seus cálculos sofisticados. Eles conseguiram aumentar a falácia lúdica para proporções industriais. Então, durante o verão de 1998, ocorreu uma combinação de grandes eventos, disparados por uma crise financeira na Rússia, que jazia fora de seus modelos. Era um cisne negro. A LTCM quebrou e quase levou consigo todo o sistema financeiro, pois as exposições foram gigantescas. Como os modelos dela excluíam a possibilidade de grandes desvios, eles se permitiram correr um risco monstruoso. As ideias de Merton e Scholes, assim como as da moderna teoria de administração de carteiras, começavam a ruir. A magnitude das perdas foi espetacular demais para permitirmos ignorar a comédia intelectual. Muitos amigos e eu pensamos que os teóricos de gerenciamento de carteiras sofreriam o destino das companhias de tabaco. Estavam colocando em risco as economias das pessoas, e logo seriam levados a responder pelas consequências de seus métodos de inspiração gaussiana. Nada disso aconteceu. Em vez disso, os estudantes dos cursos MBA nas escolas de negócios continuaram a aprender a teoria de administração de carteiras, e a fórmula de opções continuou a ostentar o nome Black-Scholes-Merton, em vez de ser revertida aos donos verdadeiros, Louis Bachelier, Ed Thorpe e outros. Como provar coisas? O mais jovem Merton é representante da escola de economia neoclássica que, como vimos com a LTCM, representa mais poderosamente os perigos do conhecimento platonificado. Observando sua metodologia, veja o seguinte padrão. Ele começa com pressuposições rigidamente platônicas, completamente irrealistas, como as probabilidades gaussianas, entre muitas outras também perturbadoras. Em seguida, gera teoremas e provas a partir deles. A matemática é enxuta e elegante. Os teoremas são compatíveis com outros teoremas da moderna teoria de administração de carteiras, que por sua vez são compatíveis com outros teoremas, construindo uma grande teoria de como as pessoas consomem, economizam, encaram a incerteza, gastam e projetam o futuro. Ele pressupõe que conhecemos a probabilidade dos eventos. A abominável palavra equilíbrio está sempre presente, mas a construção toda é como um jogo que é inteiramente fechado, como o banco imobiliário com todas as regras. Um acadêmico que aplica tal metodologia é parecido com a definição de louco feita por Locke, alguém que raciocina corretamente a partir de premissas errôneas. Agora a matemática elegante possui a seguinte propriedade: é perfeitamente certa, e não 99% certa. Tal propriedade é atraente para mentes mecanicistas que não querem lidar com ambiguidades. Infelizmente, é preciso trapacear em algum lugar para fazer com que o mundo se encaixe na matemática perfeita, e você precisa falsificar suas pressuposições em algum lugar. Vimos com a citação de Hardy que os matemáticos puros profissionais, no entanto, não poderiam ser mais honestos. Portanto, as coisas começam a ficar confusas quando alguém como Merton tenta ser matemático e cuidadoso em vez de concentrar-se na adequação à realidade. É aí que se aprende, a partir das mentes dos militares e daqueles que têm responsabilidade na área de segurança. Eles não se importam com um raciocínio perfeito e lúdico, querem pressuposições realistas e ecológicas. No final das contas, eles se importam com nossas vidas. Mencionei no capítulo 11 como aqueles que iniciaram o jogo do pensamento formal através da criação de premissas falsas para gerar teorias rigorosas foram Paul Samuelson, tutor de Merton, e no Reino Unido, John Hicks. Os dois arruinaram as ideias de John Maynard Keynes, as quais tentaram formalizar. Keynes tinha interesse pela incerteza e reclamou das certezas induzidas por modelos que restringiam a mente. Outros participantes no empreendimento do pensamento formal foram Kenneth Arrow e Gerard Debreu. Os quatro receberam o Prêmio Nobel. Os quatro estavam em um estado delusional, sob o efeito da matemática, o que,
Dieudonne chamou de a música da razão e o que chamo da loucura de Locke. Todos podem ser seguramente acusados de terem inventado um mundo imaginário, um mundo que se prestava à sua matemática. O perceptivo acadêmico Martin Schubick, que defendeu que um grau de abstração excessiva desses modelos, alguns passos além da necessidade, tornava-os completamente inutilizáveis, foi ostracizado, destino comum para dissidentes. Se você questionar o que fazem, como agir com Merton Jr., eles pedirão uma prova precisa. Portanto, estabelecem as regras do jogo, e você precisa respeitá-las. Vindo de um passado de praticante, no qual o principal recurso é ser capaz de trabalhar com matemática confusa, mas empiricamente aceitável, não posso aceitar uma pretensa ciência. Prefiro um trabalho sofisticado, centrado em truques, a uma ciência falida que busca certezas. Ou poderiam esses construtores neoclássicos de modelos estar fazendo algo pior? Seria possível que estivessem envolvidos no que Bishop Rouet chama de manufatura de certezas? Vejamos, o empirismo cético defende o método contrário. Importo-me mais com as premissas do que com as teorias e desejo minimizar a dependência nas teorias, andar com leveza e reduzir as surpresas. Prefiro estar certo de modo geral do que precisamente errado. Elegância em teorias indica, com frequência, platonismo e fraqueza. É um convite para a busca da elegância pela própria elegância. Uma teoria é como um remédio ou governo, frequentemente inútil, ocasionalmente necessária, sempre autosserviente e de vez em quando fatal. Portanto, precisa ser utilizada com cuidado, moderação e sob a supervisão atenta de um adulto. A distinção na tabela 4 entre meu modelo moderno, cético-empirista, e o que os cachorrinhos de Samuelson representam, pode ser generalizada para diferentes disciplinas. Apresentarei minhas ideias na área de finanças, porque foi nela que as refinei. Examinemos agora uma categoria de pessoas que se espera que sejam mais pensativas, os filósofos. Tabela 4. 2 formas de se abordar a aleatoriedade. Pessoal, como vocês não podem enxergar a tabela, eu vou descrever para vocês a maneira com a qual eu vou narrar. São 2 colunas, uma com o título Empirismo Cético e a Escola Aplatônica, e a segunda com o título A Abordagem Platônica. Primeiro eu vou narrar a primeira coluna completa, depois eu vou partir para a segunda e fazer a mesma coisa, narrá-la por completo. Vamos começar? Empirismo Cético e a Escola Aplatônica. Interessado no que jaz fora da dobra platônica. Respeito por aqueles que têm coragem de dizer, eu não sei. Tony Gorducho. Vê o cisne negro como uma forma dominante de aleatoriedade. Caráter prático. Normalmente não usaria ternos, exceto em funerais. Prefere estar certo de maneira geral. Mínimo de teoria. Considera a teoria uma doença a ser resistida. Não acredita que se pode computar probabilidades facilmente. Modelo. Sextos empíricos e a escola empírica de medicina baseada em evidências, com um mínimo de teoria. Desenvolve intuições a partir da prática, parte da observação para os livros. Não é inspirado por qualquer ciência. Usa matemática confusa e métodos computacionais. Ideias baseadas no ceticismo, nos livros não lidos na biblioteca. Presume que o ponto de partida é o extremistão. Técnica sofisticada. Procura estar aproximadamente certo, abrangendo uma vasta gama de eventualidades. Vamos agora para a segunda coluna. A abordagem platônica. Concentra-se no interior da dobra platônica. Entre aspas, você continua criticando esses modelos, eles são tudo que temos. Dr. John. Vê flutuações ordinárias como fonte dominante de incerteza, vendo os saltos como uma reflexão posterior. Dogmática. Veste ternos escuros e camisas brancas. Fala em um tom monótono. Precisamente errado. Tudo precisa se encaixar em um modelo geral socioeconômico grandioso e no rigor da teoria econômica. Vê o descritivo com desagrado. Construiu todo o seu aparato em torno da pressuposição de que podemos computar probabilidades. Modelo. Mecânica de Laplace. O mundo e a economia como um relógio. Baseia-se em artigos científicos, parte de livros para a prática. Inspirada pela física, baseia-se em matemática abstrata. Ideias baseadas em crenças, no que acredita que sabe. Presume que o ponto de partida é o mediocristão.
Ciência pobre. Busca ser perfeitamente correta em um modelo estreito, sob pressuposições precisas.